Olá, seja bem-vindo à quarta edição do CETRANS News, o programa que te atualiza das principais notícias de maneira fácil e rápida. Eu sou o Marcelo Zorzin e hoje comentando as notícias está o Fábio Fagundes. Olá a todos, prazer estar aqui. Lembramos que a participação de você é muito importante, então mande suas sugestões e faça seus comentários aí na descrição do vídeo. E vamos para as notícias de hoje. Vamos para a primeira notícia. Posicionamento da CNT sobre a possibilidade de aumento do percentual de biodiesel no diesel. A CNT alerta a sociedade sobre a grave ampliação da poluição atmosférica na hipótese de se aumentar o percentual de biodiesel no combustível de ônibus e caminhões no Brasil, pois diminui a eficiência energética dos motores, aumentando o consumo. Assim, os veículos emitem mais poluentes, especialmente óxido de nitrogênio, que é o pior. A CNT, dessa forma, convida os representantes da indústria do biodiesel, órgãos governamentais, a sociedade civil e da imprensa a participarem dos estudos apontando o teor mais favorável da mistura para o meio ambiente e para o funcionamento dos motores, de forma a garantir a segurança aos transportadores e aos usuários das rodovias do Brasil afora. Esse assunto do biodiesel é complicado, né, Fábio? É bem complicado porque vai ser um custo maior, né? A gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, esse teor aí é bem mais baixo. E o mais importante, impactar no bolso do transportador, vai impactar aí num valor maior que a gente vai ter de expor aí para combustível para a frota. Então isso é muito sério, tem que ser bem analisado e a gente junto com a CNT tem que ir com isso lá pro Senado e tentar combater esse aumento. Até ambientalmente falando, né? Se a gente está tanto nessa pegada de ambiental, Sim, você tem que aumentar, você reduzir. vai aumentar a poluição, nós vamos consumir mais diesel, querendo ou não, né? Com esse percentual subindo. E aí as toneladas de dióxido de carbono e todos os poluentes serão bem maiores. Legal. Notícia 2. Desemprego no Brasil cai para a média de 9,3 em 2022. O menor patamar desde 2015, aponta o IBGE. Dados divulgados nesta terça-feira, dia 28, pelo IBGE, mostram que a taxa média de desemprego em 2022 foi de 9,3, o menor patamar desde 2015. No quarto trimestre encerrado em dezembro, a taxa recuou para 7,9. No entanto, a taxa de desemprego no país ainda se encontra em 2,4 pontos percentuais acima do menor nível da série histórica registrada em 2014, que ficou em 6,9. Melhorou ano Sim, passado, né? notícia boa, né, que a gente teve em 2022 aí, realmente uma redução que teve aí o índice de desemprego. E isso foi tudo gerado, né, com uma economia aí, alguns projetos em algumas posições aí do governo para a gente chegar nesse índice, né? Muito bom, né? Ver que o mercado recuperou, a gente acho que passou aqui na pandemia, É, acabou, né? O nível de produção voltou ao normal, né? espero que a gente consiga manter esse índice aí pro resto desse ano e para os próximos, né? Baixar ele, né? Trazer ele, vamos tipo, podia bater esse recorde de 6,9. Isso é importante para o país, socialmente, né? Com certeza, isso aí. Legal. Notícia 3. Nota oficial, que é o posicionamento da NTC Logística sobre a importância de aprovar a MP 1153 de 2022. A MP 1153, que é alterada pela Lei 11442 de 2017, na parte que regulamenta o contrato de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, vem sofrendo ataques e distorções em seu conteúdo, que merece enfrentamento para melhor esclarecer as alterações introduzidas na legislação. Resumindo, essa MP, que veio para atender a antiga reivindicação da NTC, estabelece a exclusividade ao transportador na contratação dos seguros relativos aos serviços de transporte, vedando a estipulação de qualquer condição pelo contratante do transporte ou embarcador, o que coloca o fim à famigerada DDR, né, e proíbe a imposição de PGR ao transportador. Esse assunto também é antigo, né? Então, é Agora um vai. assunto antigo, então agora está sendo discutido, né, mais profissionalmente, né? A gente teve o Conect aí que
que teve a participação do ministro, né? E ele debateu bastante esse assunto, mas é complicado, né? A gente sabe que tem aí, na minha opinião, tem aí muito forte vindo dos embarcadores essa questão de continuar tudo na mão deles, mas isso tem que vir pro transportador. Isso aqui tem que estar com a gente, essa questão do seguro, e para a gente, como assim, muitas transportadoras correndo risco de serem processadas e terem até alguma falência devido a não cumprir a DDR, que a gente sabe que é difícil de cumprir. E as nossas DDR são, as nossas DDR não, falando, as nossas PGR são muito melhores que as do embarcador, né? Eles Sim. pedem umas coisas lá que fica impossível de E operacionalizar. absurdas, né? Absurdas. Então a gente tem no PGR, a gente tem todo o controle da operação. A gente sempre fala, o nosso seguro é muito melhor que o do embarcador, né? E paga do mesmo jeito. É isso aí. Sabe. Então a gente vai ver aí os próximos passos dessa discussão e vamos ver como vai ficar essa MP aí. Tem que passar. Vamos lá. Notícia 4. Novos preços de gasolina e diesel vendidos pela Petrobras começam a valer em 1/3 de 2023. A estatal anunciou uma redução nos valores, que passaram de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, né, no caso da gasolina, que foi uma queda de 3,4%, quase 4%, e de R$ 4,10 para R$ 4,02 no caso do diesel, que é uma queda de 1,9%. É a segunda vez que o preço do diesel é reduzido, só em fevereiro. Já a gasolina teve uma alta de 7,46 no preço médio do litro anunciado em janeiro, e no que foi a primeira decisão da estatal sob o governo Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio ocorre em meio ao aumento das expectativas do governo para uma queda de preço da gasolina nas refinarias, para compensar parte da remuneração dos impostos dos combustíveis. Assunto também que está rendendo, hein? Bom, a gente sabe que está estabilizado, né, o barril do petróleo. A gente sabe que o dólar também deu uma estabilizada. Então, a gente vê esse cenário que vai continuar mais ou menos nesse valor. Agora, sim, precisava entender, justamente aí com a política de preço, o que eles estão usando para esse aumento e diminuição, né? Então, a gente tem que enxergar todo o cenário, sabendo que aqui os impostos, as refinarias aqui não conseguem produzir tudo, então você tem que importar 25%, né, do diesel. Então a gente entende que vai dar uma estabilizada nos preços aí. Vamos ver também o que o governo vai dizer. Até vai longe, né? Porque é duro também, né? Impacta diretamente na inflação, né? O governo também não quer trazer inflação, ele quer deixar a meta o máximo possível dentro do que está, né? Para poder baixar juros. Isso é importante. Exatamente. Notícia 5. O setor de transporte é aliado à disseminação de ações sustentáveis. No transporte rodoviário de carga, especialmente no de produtos perigosos, há diversas exigências e regulamentos relacionados ao meio ambiente. A BTLP, por exemplo, que está atrás de inúmeras iniciativas ambientais marcando sua posição no setor, apoia os programas de premiação e boas práticas de sustentabilidade, promovidas pelos sindicatos, e, além disso, dissemina os programas de boas práticas do transporte que contemplem itens que estabeleçam metas de redução e realizam ações para evitar danos ao meio ambiente, como o SASMAC, rodoviário de carga. Um dos programas do nosso sindicato é o programa Despoluir, que falaremos em seguida. Esse assunto eu acho que é o que o nosso convidado aí no nosso programa de hoje vai falar. É uma coisa que não tem mais volta, né? Essa parte de sustentabilidade. Agora né, você tem ESG, né, de governança, sustentabilidade, você tem ISO 14001, ISO 39001, então assim, as empresas, os embarcadores estão todos voltados para essa questão de sustentabilidade. Tem a questão das ODS também, então é muito importante que o nosso associado, que os transportadores saibam desse programa, porque é muito útil você ter o carro Despoluir lá fazendo o teste de fumaça nos veículos da transportadora. Verdade, me acha até problema às vezes do caminhão. Sim, você tá com excesso de fumaça, às vezes desregulado ou algum problema, você com certeza vai ser avisado lá e vai poder fazer uma revisão para o seu caminhão. Sim, né? Ficar em o próprio dia. Cara que mexe com frota lá, ele sai e não vê o caminhão na rua andando, né? Não faz um teste de sair atrás do caminhão. Não, esse é importante, né? É o melhor caminho para você saber como tá a frota.
e para fazer o teste. É isso aí. E para saber mais, temos um projeto aqui que é o Programa Ambiental do Transporte Despoluir. Esse programa visa atender aí, fazer o teste de fumaça na sua frota. Então você pode realizar uma visita e fazer teste de fumaça, seguindo, né, a resolução do CONAMA, teste reconhecido também pelo SASMAC e pela Biquim, laudos emitidos na hora e o selo aprovado no veículo. É importante ter o programa Despoluir na sua empresa. E o laudo tem validade agora para ser TESB também, né? E isso é mais É importante. importantíssimo falar. Então a gente Guarde quer o laudo que você toma multa de fumaça, tá valendo. O programa Despoluir, a CNT e o SESC fez uma 70% de desconto na multa. Associado, entre em contato com o CETRANS, agende sua visita e os nossos colaboradores estarão prontos aqui para atendê-los. E ainda com o assunto do meio ambiente, hoje vamos trazer um convidado aqui no CETRANS News. Vamos receber o Murilo Ferreira, que é empresário com 20 anos de experiência em tecnologia e gestão empresarial. Motivado pelos avanços do Acordo de Paris em 2015, Murilo tornou-se um entusiasta do tema ESG. Em 2016, fundou a Celo 4 Earth, é isso? Empresa especializada em tecnologia de solução para o mercado de carbono. Em 2021, iniciou sua parceria com o programa Despoluir da CNT no desenvolvimento da plataforma Verden, que é uma solução tecnológica desenvolvida especialmente para o setor de transporte brasileiro. Bom, e aqui agora, né, no CETRANS News, vamos apresentar aí o que é a Verden. Bem-vindo. Obrigado, Marcel. Obrigado a todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar aqui com você. E a Verden é uma plataforma desenvolvida para o setor transportador, especialmente para dar apoio, né, ao inventário de emissões das empresas de transporte e também à compensação voluntária de emissões de gás de efeito estufa. Nós entendemos que a plataforma é também um caminho, o primeiro passo, né, para que as empresas consigam medir a sua pegada de carbono, entender exatamente qual é o tamanho da influência do setor também na questão das emissões de gás de efeito estufa em todo o planeta e, evidentemente, também conduzir tais empresas a uma transição energética consciente, uma transição energética com dados reais também, volumes e, evidentemente, isso começa a partir do inventário das emissões e todo o controle. Diesel, né? Exato. Queimamos diesel, é uma necessidade do setor. Não, eu falo, mas a gente vai ter que fazer uma compensação disso, né? Então é nesse sentido que vem a Verden aí. E vem replicando justamente o comportamento natural de todos os setores da economia mundial. Né? Então, empresas que produzem, né, ou empresas que têm uma atividade econômica que gera algum impacto no meio ambiente, elas têm sim empresas conscientes, né, têm a preocupação com a sua pegada de carbono, tem a preocupação justamente com o envolvimento que existe em sua operação com empresas que também contribuem com tais emissões, né, os chamados stakeholders, né, nessas operações. Os fornecedores cobram a gente também. Exato. E é justamente nesse ponto que nós entendemos que a plataforma pode contribuir, né, ajudando o transportador a atender essas demandas que vêm dos seus fornecedores. Né? E nós dizemos dentro da Celo 4 também que, embora o mercado internacional entenda que existe um mercado regulado e um mercado voluntário, né, a demanda de mercado nós teremos que é uma espécie de regulação de mercado. Né? Você não quer deixar de atender seu cliente, uma demanda que vem do seu cliente que é importante e que faz parte também de sua estratégia de negócios. Né? Então, nós entendemos que essa regulação de mercado, né, ela pode ser muito bem atendida a partir da tecnologia que nós oferecemos hoje, que é a plataforma Verden, desenvolvida pela Celo 4, também pela equipe do Despoluir também, em Brasília especialmente, que colaborou com todo o desenvolvimento e mantém a plataforma e todas as evoluções que ela tem comumente. Só para a parte de carbono, você falou assim, tem uma assessoria para poder as empresas mudarem tipo para o elétrico ou para outro tipo de combustível? Vocês ajudam também nisso? Nós estamos dando as bases para que isso aconteça. Né? Então, a transição energética passa por muitos fatores, né? Desde a assessoria para a escolha de qual tipo de tecnologia será adotada para reduzir
as emissões de gás de efeito estufa, né, ou neutralizar essas emissões, e a plataforma é o primeiro passo. Nós entendemos o tamanho do problema, entendemos qual é a nossa pegada de carbono, para que o investimento na transição energética faça sentido. Sim. Né? Eu não vou comprar um veículo elétrico ou outras tecnologias sem que isso faça sentido, inclusive financeiramente. Então, tendo essa medição e tendo também a compensação realizada, seja em qualquer nível, né? Pode ser uma pequena fatia, uma fatia maior, ou talvez fatias que venham também de um processo progressivo de aumento dessas metas de redução de emissões também, né? Que isso sirva também de apontamento de comprometimento da empresa com a agenda, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa e um comprometimento certificado, né? Uma curiosidade aqui, Marcelo, que eu gostaria de colocar também, nessa questão, né? A compensação das emissões de gás de efeito estufa ela é feita por créditos de carbono, né? Créditos de carbono que representam, na verdade, ali um benefício realizado ou ocorrido, né, para o meio ambiente, né, ou que teve um benefício de redução de emissão de gases de efeito estufa, e esse crédito ele pode ser adquirido pelas empresas como forma de comprovar que houve uma redução da emissão, né? Então, esse crédito de carbono que é comercializado dentro da plataforma Verden, ele é certificado pelas Nações Unidas. E não existe grife maior hoje em créditos internacionais do que aqueles que são certificados pela ONU. Por essa razão, nós entendemos, né, que hoje o transportador ele tem em suas mãos hoje o que há de mais relevante em níveis de medição e compensação de emissões de gás de efeito estufa, e essa compensação ela é reconhecida em qualquer lugar do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o nível da grife, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, né? Mas para você entender o tamanho da grife, né? O crédito de carbono hoje que nós negociamos dentro da plataforma, ele neutraliza, por exemplo, as emissões de governos como o da Noruega, por exemplo. Né? Pois é, um estudo que inclusive nós compartilhamos, né? O Japão, por exemplo, ele adquiriu créditos de carbono da mesma fonte que nós temos hoje para compensar as emissões do acidente que ocorreu, o acidente nuclear que ocorreu em Fukushima, que é um detalhe importante aí, né? Então vejam o nível de excelência que estamos entregando hoje. E é um nível de excelência que o setor merece. Né? A comunidade, eu já veria um Zé Palestrinha praticamente aqui no seu podcast, né, Marcelo? Que o tema, nosso programa é para isso. É isso, e o tema ele abre espaço para isso, né? É muito bacana o tema, mas a comunidade internacional entende que o setor que deve apresentar resultados mais rápidos em relação à questão das emissões de gás de efeito estufa é o setor transportador, que é o setor que move o mundo, né? Então, se uma empresa produz, ela depende do transporte, né, dessa carga, dessa mercadoria, e essa mercadoria ou essa carga, elas transacionam, passam pelo mundo inteiro, né? Os 5 continentes, muitas vezes, né? Então, qual é o impacto desse transporte, né, que é realizado aí dentro dessa operação? Então, nós entendemos que é um passo importantíssimo, né, no cumprimento aí das metas de redução de emissões estamos... Os caminhões estão em Euro 6, né? Vai começar a produção esse ano do Euro 6. Sim, que é um avanço. O setor de transporte está tentando fazer a parte dele. Eu acho que está fazendo até muito bem feito. Sim, essa parte, né? Tem essa parte da federação também com a CNT e o programa Despoluir. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa que já faz um bom tempo que existe. 15 anos ainda para 16. Então, que hoje a gente cobra, você vê mais pessoas usando, vendo a importância de estar medindo isso. Sim. Agora, quando vai ficar com esse crédito, eu falo pela parte de transporte, assim, né? Quando vai ficar com esse crédito, você vai ter que pagar. Quanto mais você queimar, mais você vai pagar. Exato. E é uma forma que a comunidade internacional encontrou de medir, né? Também. O impacto e o tamanho do esforço para compensar as emissões, né? Então, acho que isso que é interessante no crédito de carbono. E falando sobre o Despoluir, foi interessante a chamada para isso, porque o Despoluir é só o maior programa ambiental do Brasil, né? Quando eu conheci o Despoluir a fundo, né, assim, dentro do que era possível, então, com a equipe, né, com a Érica também, que coordena lá em Brasília, os demais profissionais também envolvidos, né, o próprio Flávio, né, também aqui em São Paulo, eu fiquei impressionado com o tamanho do projeto, os resultados que vem produzindo, também o engajamento das empresas, e a plataforma Verden se torna mais um produto do Despoluir, né? Apoiando as empresas realmente que já têm engajamento a se engajarem cada vez mais, e as empresas que não tiveram movimento nesse sentido a fazerem esse movimento de forma gratuita, né? Que é uma novidade também da ferramenta, né? Da plataforma. Legal, isso é muito importante. Então, a gente vai conseguir medir aí, pelo que estou entendendo, a gente vai conseguir colocar minha frota lá. Você dá uma ideia assim, de como é que funciona? A gente coloca a frota, coloca seu caminhão, quantos quilômetros vocês rodam,
e saio do resultado? Mais ou menos isso? Isso é um dos caminhos, tá, Marcelo? Tá, só para o Existe. pessoal que está assistindo, Pra para ter ter uma ideia, transportador né? quiser calcular lá. Uhum. Legal isso aí. É possível entender o que a frota representa em níveis de emissões, de acordo com a sua rodagem, de acordo com vários critérios e métodos científicos de cálculos também de emissões respeitados no mundo inteiro, né? Mas enfim, isso não é uma preocupação do transportador, isso é uma preocupação nossa, né? O transportador precisa indicar primeiro qual é o tamanho da frota dele, a rodagem, né? O tipo de consumo, né, de combustível que foi utilizado também dentro de cada categoria, e ao final ele tem um mapa das emissões, né? Então, isso é uma forma, né, fazer pela frota. Existe a possibilidade também de medirmos ali de forma individual as rotas, né? O que nós chamamos de rotas verdes. Então, o transportador pode entrar na plataforma, calcular uma determinada rota, por exemplo, aqui do ABC até Santos, até o Porto de Santos, medir o nível de emissão dentro dessa rota e compensar essa emissão. Nós estamos falando ali de aproximadamente 140 quilômetros ida e volta, né? Dentro dessa rota aí. E nós estamos falando de valores, muitas vezes, de compensação que não passam de R$ 15, para você ter uma ideia, para compensar uma rota inteira, né? E existe também o frete verde, né? Você pode ter um contrato, por exemplo, que garanta já a compensação imediata de todas as emissões de gás de efeito estufa que aquele contrato prevê, né? E o cliente recebe o crédito de carbono em nome dele, né? Então nós temos inclusive equipe para qualificar a equipe comercial também das empresas para que elas consigam também vender isso que nós entendemos ser mais um produto para o transportador. Legal. E os associados do CETRANS, que são, né, também da federação, têm direito a esse sistema? Olha, Marcel, sim, tá? E inclusive tem esse direito, tem acesso gratuito à plataforma. A plataforma está totalmente aberta para que sejam cadastrados usuários e empresas, as transportadoras se cadastrem nela também, para que hoje, nesse exato momento, a transportadora consiga entender qual é a sua pegada de carbono, tá? E essa gratuidade, ela veio justamente por uma iniciativa do Despoluir em Brasília, da CNT, da FET-CESP e também do CETRANS, tá? Um acordo que nós fizemos com todas essas entidades para que o transportador tenha mais esse benefício, né? Mais esse benefício também da relação com a entidade. Então, é gratuito, o momento é esse de buscar esse acesso também. Não há impedimento algum para que isso aconteça. Os transportadores que já sabem que tem cliente que vai começar a pedir e está vendo que está acontecendo isso, é bom até para você já ter uma visão panorâmica da tua frota, do teu custo, né? Exatamente. Se algum cliente for fazer um pedido para você, você já vai saber mais ou menos calcular o que você vai precisar, né, cobrar dele. Exatamente. Então é isso aí que a gente quer, né, trazer novidade. Essa parte ambiental agora é uma área que está com visibilidade máxima, né, no mundo inteiro. O ESG que está aqui, que é esse outro tema, né, que engloba tanta coisa dentro das empresas. E tem muita embarcador cobrando aí, né, já de empresa, se já tem algum plano de ESG dentro da empresa. Sim. No Brasil nós não temos um mercado regulado, né, onde o governo impõe, por exemplo, a compensação de emissões, como já acontece na Europa, e tem outros mercados também mais consolidados nesse sentido, mas isso que vem do mercado também tem um peso muito grande, né? E nós temos que considerar, né? O mercado consumidor, inclusive, já está atento ao assunto, então empresas que se posicionam, né, de forma responsável com o meio ambiente, elas têm no coração do consumidor, e principalmente os que estão chegando agora, né, uma posição diferenciada, né, e o transportador sim, por que não? Ele pode ter essa mesma posição, né. Eu quero só voltar um assunto lá atrás, Marcel, que eu acabei não falando. Existe um voucher, tá, que aqui nesse programa agora, né, nessa conversa, eu estou colocando à disposição de todo transportador que entrar, que garante essa gratuidade de acesso à ferramenta, e o voucher é Despoluir. Então, quando você finalizar ali o cadastro da transportadora, haverá um campo lá pedindo esse voucher, basta digitar Despoluir em letras maiúsculas e aí a gratuidade já é garantida ali também, ok? Nem eu sabia. E a plataforma Verden, ela faz justamente a junção de todo o setor para que o movimento seja coletivo em uma só direção, né? E principalmente, né, que faça disso um caminho para a transição energética. Então, nós não somos eletrificados ainda, mas estamos no caminho da eletrificação. O nosso esforço, ele vai no limite do que o nosso caixa de fato é capaz de produzir, ou que a nossa economia, né? Porque é difícil, de fato nós temos a economia encaixar, porque tem que fazer sentido financeiramente falando. Aliás, uma curiosidade, tá? O crédito de carbono surgiu para tornar tangível economicamente a questão ambiental. Sim. Então a plataforma Verden faz isso para o transportador, entende? E nesse sentido nós estamos dando o primeiro passo, né? As discussões que virão depois na transição,
que são inevitáveis, eu acho que dá até para vislumbrar alguma coisa nesse sentido, Marcel. Essa discussão ela vem com base em dados e dados tangíveis, né, que nós estamos produzindo agora. Então, o convite ao transportador é primeiro mensurar a pegada de carbono. Segundo, compensar mesmo que em um nível ainda inicial. Por exemplo, 10 veículos da frota, por que não? Entender o que isso significa e como o mercado responde, né? Sim. Virar 2024 entendendo, ok, nós temos aqui 10%, vamos colocar como meta 12%, né? Isso já é uma transição, já são avanços importantes, né? E é isso que nós vendemos, né? A ideia é que nós vendemos também com a plataforma. A plataforma, então, se você colocar o tipo de veículo, ele sabe qual gasta mais, ou vai pelo consumo de combustível e quilometragem rodada. E também o ano de fabricação tudo? e deterioração também do motor, né? Existe um certo nível de deterioração pela rodagem, né? A cada 80 mil quilômetros, por exemplo. Então, ele considera tudo isso. Então, o valor de emissão, ele também ele é majorado, de certa forma. Então, você já consegue ter ali uma ideia de que, olha, vale a pena o Euro 6, né? Vale a pena uma renovação de frota, mesmo que eu não vá, de repente, porque eu não faço uma renovação direto para o veículo elétrico, mas que eu tenha uma adoção de um veículo que reduza e que, ao mesmo tempo, me mantenha dentro dessas metas e mantenha também, obviamente, a simpatia e a atração de empresas que também têm esse mesmo ideal. Eu acho que vai vir isso, essa tendência que não tem mais volta. Virar e não é tem mais importante, volta. né? É importante. A parte ambiental tem que fazer essa parte de gases de estufa, é bem complicada. Assim. Depois eu vi aquele gráfico que você mandou, depois na industrialização, né? O que começou a queimar e fazer gases de efeito estufa foi uma coisa assim... Houve um pico, né? Um aumento de emissões assim é importante, né? Nós tivemos aí um aumento de 52,74% nos últimos 30 anos nos níveis de emissões de gases de efeito estufa. Realmente a gente... É impressionante. Acompanha o desenvolvimento, é evidente. Isso que eu ia falar, né? Mas nós estamos vivendo uma outra era de desenvolvimento curiosa, né? Que é desenvolver com responsabilidade no futuro. Até porque, e aí eu quero corrigir algumas pessoas que falam de salvar o planeta, né? O planeta não precisa de salvação alguma, o planeta vai continuar existindo. Só você parar de estragar, né? Não, eu não digo isso, Marcelo. Eu acho que nós temos que salvar a nós mesmos. Sim, lógico. Salvar o planeta nós estamos ameaçados, é o básico, né? Então, realmente, nós temos condições, inclusive, de propor soluções. Sim. Soluções tecnológicas, soluções na forma de produzirmos de forma mais consciente, né? Então, é uma demanda importante, né? É uma demanda que faz parte, né? O crédito de carbono, por exemplo, já faz parte, os inventários, né? De preocupações financeiras das empresas, né? E pasme, quanto menos o transportador depender do crédito de carbono dentro da plataforma para compensar sua emissão, mais próximo ele estará da transição energética no nível ideal. Né? Parece um contraponto ao que nós estamos falando aqui, mas não, ele vem para mostrar o tamanho do problema. Porque a gente sempre fala, o transportador de carga, né, do setor fala, se eu for perguntar para qualquer um, quero ver se o cliente vai pagar, mas a gente vai ter que fazer uma transição. Né? Sim. Eu acho, eu não sei se vai 100%, eu tenho minhas convicções também ainda, eu até brinco, não sei se eu vou ver isso 100% elétrico, ainda no Brasil eu não consigo ter uma visualização de ter 100% elétrico. A gente vai ter que ter veículos híbridos, eu acho, nessa transição, sim. Para tentar encaixar esse custo e também não chegar lá no cliente e falar, agora é 5 vezes o frete, aí por causa do crédito de carbono. Exato. Tem que ser uma coisa que vai se encaixando, né? E pensando, os dois lados pensando junto para a parte ambiental. Exato. Eu acho que a questão eu vou entrar com uma questão mais técnica aqui, né? Também, mas o inventário de emissões ele considera 3 escopos, né? 2 dos primeiros escopos, né? Os escopos 1 e 2 tratam de atividades da própria empresa e o escopo 3 envolve aqueles que são chamados stakeholders, né? Aqueles que fazem parte da operação, mas não estão diretamente ligados a ela, né? Então, o transportador está no escopo 3. Temos exemplos dentro da plataforma, inclusive, de empresas que já se enxergam dentro de escopos 1, 2 e 3, né? Dentro dessa operação. Então, o Murilo não consegue ser carbono zero se a operação que ele tem com a transportadora XYZ não é carbono zero. E é uma regra interessante desse mercado, por isso que eu me apaixonei tanto por ele lá, né, quando eu comecei a conhecer, porque ele trata de uma operação coletiva, um movimento coletivo, que evidentemente faz com que toda a economia se mova nesse sentido. Né? Então, por essa razão, eu tenho certeza que ele não tem volta, porque de um lado ou de outro virá. Né? Então, nós precisamos de alguma adaptação
imediata, né? Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Essa é a realidade, né? E não é diferente para o mercado. O mercado, eu acho que é uma coisa diferente, né? Uhum. Agora, com a tecnologia e a conectividade, todo mundo vê tudo, né? Então, Sim. esse tema explodiu de novo, né? Explodiu. De um jeito que você... Até o canudinho, né? O São Paulo tirou canudinho de plástico. Tanto que se pensou, né? Isso. Em tentar agredir o menos possível o meio ambiente, né? As ações, né, governamentais, inclusive algumas empresas, algumas propostas. Eu sou pai de 2 filhos, né? Meu menino de 8 anos, ele já fala de algumas questões que eu não consigo. Eu sou dos anos 80, né? Eu sou geração X. E as questões que ele traz não eram as minhas da idade dele, né? E ele pergunta, pai, por que tal questão é assim, assado? Por que tem tantas queimadas? Por que essa queimada? Por que isso? E eu falo, poxa, eu preciso preparar meu filho para um momento diferente do que eu vivi, né? E o empresário do setor transportador também precisa, sim, preparar a sua empresa para sobreviver a um momento que exige novos desafios, né? Então, hoje a nossa intenção com a plataforma, né, e com o programa Despoluir é realmente dar ferramentas para que o empresário consiga responder de forma lucrativa a essas novas demandas, né, e principalmente responsável e tecnicamente embasada e também com segurança, principalmente. Legal, bom, legal. Então, partindo para o final aqui da nossa entrevista, Murilo, como é que o pessoal entra em contato? Você vai deixar seus contatos? Como é que tá aí? Eu não sei se a produção já colocou os contatos seus para conhecer o site, onde é que a gente acessa. Olha, hoje qualquer empresa pode acessar a plataforma digitando no seu navegador despoluir.celo4.earth, ok? EARTH, Earth de mundo em inglês, ok? Ou acessar celo4.earth, celo4 número 4, ok? Então fica fácil para todo mundo. Lá vocês terão todos os acessos também. Também conseguem esse mesmo acesso pelo portal do Despoluir, despoluir.org. Okay, que vai para o site da federação, você está nos ouvindo aí, site do seu sindicato, cai no site da federação e cai lá. Isso, e em cada federação, cada sindicato também, o acesso está lá disponível. Legal, então. Murilo, muito obrigado pela presença aí. Acredito que a gente tem passado boas informações para os nossos associados, para quem está assistindo, e logo estaremos juntos aí numa próxima entrevista. E foi um prazer, Marcel, estou à disposição também a qualquer momento. Legal. Basta chamar, tá bom? Obrigado. E assim encerramos mais uma edição do CETRANS News. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos à disposição de novos comentários aí na nossa página para a gente poder ajudar vocês. Fábio, obrigado aí pela participação de hoje. Um prazer participar. Legal? Então não esqueçam também, coloque o seu comentário com alguma dúvida. O CETRANS também tem um podcast que é o Simplificando o Transporte. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não sabe como é que funciona, coloca aí. Dúvidas pra gente. Que a gente faz um programa que você vem até aqui junto com a gente fazer ele ao vivo. Legal? Então, ficamos assim, finalizamos o nosso e até a próxima. Até a próxima.